Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marlon Fernandes, eu sou o CEO da AM Fernandes. Esse é mais um AM Conversa, um AM Conversa especial, extra, que a gente está gravando. Depois desse boom de assuntos de tecnologia, a gente trouxe o nosso especialista de tecnologia aqui para conversar sobre esse assunto que está mudando as nossas vidas e o que pode acontecer. Esse é o AM Conversa, é um podcast da AM Fernandes, a gente é uma incorporadora, é um espaço para a gente conversar sobre os nossos projetos e as pautas que acreditamos. Hoje eu estou com o Matheus, responsável pela tecnologia da AM Fernandes, está há bastante tempo na AM Fernandes, ele vai fazer a introdução dele também. O pessoal do marketing aqui criou uma introdução dele, vamos ver se está certo, Matheus. A Gabi fez a sua introdução aqui. Matheus Sena, 24 anos, cientista da computação e pesquisador no campo de visão computacional. Dentro da AM Fernandes, ele é responsável pela gestão de equipe de tecnologia e fora da AM Fernandes, ele é entusiasta de tudo que envolve tecnologia, pinguins e academia. O marketing te derrubando aí. E aí, Matheus, eu acho que seria legal você contar um pouquinho mais da sua história na AM Fernandes, né? Como tudo que você fez bastante coisas, mas explicar um pouquinho o que você faz dentro de uma incorporadora, que muita gente discute isso, né? Nossa, por que tem uma área de tecnologia dentro de uma incorporadora? Então acho que também funciona você explicar um pouquinho rápido, pessoal, antes da gente começar nosso tema. A nossa ideia aqui é que a gente separou 5 pontos de tecnologia que provavelmente vão mudar nossas vidas. Então, a nossa ideia é explicar isso de uma maneira muito fácil para todo mundo entender e discutir um pouco mais do que está acontecendo. Então, são 5 pontos de tecnologia que vão mudar nossas vidas em 2024. Então, são coisas que já estão acontecendo, tem coisas que vai ser mais longo prazo, mas a gente vai explicar esses 5 pontos. E o último ponto é um ponto bem diferente que a gente vai, para você ficar até o final e assistir até o final desse episódio. Então, Matheus, explica um pouquinho, pessoal, o que você faz, se apresenta e qual é o seu papel na AM Fernandes. Gostaria inicialmente de agradecer aqui a oportunidade de gravar esse podcast e trazer para nossos ouvintes esclarecimentos, pensamentos e até algumas dicas sobre as tecnologias que estão entrando hoje no mercado. Bom, eu sou gestor da área de tecnologia da AM Fernandes. Eu atuo tanto na parte de desenvolvimento dos sistemas internos, quanto dos sistemas externos que a gente fornece para nossos clientes ou até alguns parceiros da AM Fernandes. Nesse trabalho tem tanta parte de gestão dos projetos, como também tem a parte da mão na massa, digamos, na parte do desenvolvimento em si. E nesses anos que eu estou na AM Fernandes, a gente conseguiu fazer assim, aplicativos incríveis para os nossos colaboradores, como alguns de gestão interna das equipes, e até para os nossos clientes, para quem adquire uma unidade com a AM Fernandes. Eu estou bem entusiasmado para falar sobre esses pontos, assim, que são pontos que, de fato, chamaram bastante atenção no começo do ano, são pontos que estão bem em alta e eu acho que vai ser um papo super produtivo que a gente vai trazer muita informação, principalmente. Legal. Eu acho que a ideia aqui é a gente bater um papo mesmo sobre as tecnologias, até para as pessoas que não conhecem tanto e até tentando trazer para o nosso mercado imobiliário também, né? Então, o que um profissional que trabalha no mercado imobiliário, o que ele pode pegar essas tecnologias e trazer para o dia a dia. Então, a gente vai conversar desses 5 pontos. E qualquer dúvida que vocês ficarem, é um tema super difícil. A nossa ideia aqui é com uma linguagem mais informal mesmo, né? Eu acho que vale a pena fazer esse adendo. A gente não está conversando aqui para o super técnico, então se vocês ficarem com dúvidas, deixem aqui nos comentários, mandem pra gente, que a gente vai resolver essas dúvidas, conversar com vocês sobre o tema. A gente está muito aberto, a gente é uma empresa que a tecnologia está no nosso core, a gente se preocupa muito com tecnologia e faz muita diferença no nosso trabalho. Vamos lá, Matheus. No começo do ano teve um lançamento bombástico, né? Então vamos com o primeiro ponto aqui. Teve o lançamento do Vision Pro. Então vamos bater um papo sobre esse tema, né? Até postei um vídeo no meu Instagram que teve um resultado bem grande de um carro da Tesla, a pessoa usando dentro. Então gerou uma viralização e até depois postamos outros vídeos com o robozinho da Boston Dynamics e a pessoa usando também o Vision Pro.
O mais engraçado são os comentários, assim. As pessoas começam a brigar nos comentários, as pessoas estão com medo, as pessoas não estão entendendo o que vai acontecer. Eu acho que seria legal a gente explicar o que é essa tecnologia, o que tem naquele óculos e explicar um pouquinho, assim, qual o potencial disso, né? Sim. Um ponto interessante, assim, para iniciar essa conversa sobre o Vision Pro e outras tecnologias de óculos que a gente tem no mercado hoje, é iniciar aqui, falando aqui da minha parte pessoal, que foi algo que me chamou bastante atenção, porque, como você mencionou, eu faço pesquisa na área de visão computacional. E vou explicar antes para o público o que seria visão computacional. Basicamente, é uma área dentro da área de inteligência artificial focada em analisar imagens e vídeos, como, por exemplo, reconhecimento facial, reconhecimento de padrões de imagens. E o Vision Pro acaba englobando também um pouco dessa parte de visão computacional para ele conseguir reconhecer objetos do mundo real em real time e processar através dos chips embutidos nele e dar o output esperado para o usuário. Entrando mais nessa parte do Vision Pro em si, é bem interessante esse lançamento porque mostrou algo que é uma característica muito marcante da Apple, que muitas coisas podem já existir há muitos anos, ninguém dá a devida atenção, digamos, e quando a Apple lança, tem um marketing assim estrondoso. Essa tecnologia que a Apple traz de realidade mista não é uma novidade assim tão recente, digamos. Eu não sei se você lembra, mas lá em 2012 aproximadamente, a Google tentou fazer algo parecido com o Google Glass, que na verdade não era uma realidade mista ainda, era uma realidade aumentada. E vale aqui também explicar um pouco o que seria a realidade aumentada, a realidade mista, e entrar até no ponto da realidade virtual, porque são 3 tópicos diferentes que todos esses estão embutidos de alguma forma nesses acessórios vestíveis, que são os óculos. A gente pode começar falando sobre a realidade virtual, que seria como se você entrasse num universo virtual mesmo. Você colocasse esse óculos e você só conseguisse ver o que está sendo projetado pela tela desse óculos. Você ficasse totalmente imerso. A Apple tem esse recurso no óculos quando você abre, por exemplo, o aplicativo do Disney+. Tem inclusive alguns filmes 3D que eu ainda não tive a oportunidade de testar esse aplicativo, mas o pessoal que relatou, que eu vi alguns reviews, comentaram que a experiência do 3D no Apple Vision Pro com o aplicativo do Disney Plus é surreal. É algo que vai muito além do que qualquer coisa já vista no cinema. Que a experiência do 3D no cinema acaba não sendo talvez aproveitada da melhor forma possível. Então a realidade virtual é isso, você ficar imerso naquele conteúdo de tal forma que você não consegue ver nada do mundo real, digamos. Então você tá como se fosse uma tela mesmo. Exato. E você só vê aquela imagem que é colocada, você não vê o que está em volta de você. Você pode estar em qualquer lugar que você vai ter só aquela imagem. É como se você entrasse no seu computador, digamos. Tá. Imagina, você trabalha no dia a dia, você vê a tela do seu computador. A realidade virtual seria como se você entrasse dentro e você só conseguisse ver sua área de trabalho ou qualquer coisa que acaba aparecendo na sua tela. Tá. Então você não consegue ver nada por fora assim do mundo real. Outro tópico também que a gente pode correlacionar com realidade virtual é a realidade aumentada, que aí não sei se um contraponto, mas talvez um pouco diferente da realidade virtual. O ponto é que a realidade aumentada, ela traz um novo paradigma que ela tenta projetar objetos virtuais no mundo real. Eu acho que hoje o exemplo assim que é mais palpável do dia a dia eu digo que as pessoas talvez conheçam mais de realidade aumentada no caso, é o Pokémon GO. Tá. Que é um dos cases assim de realidade virtual, aumentada no caso, que mais gerou impacto no nosso dia a dia. Você aponta o celular e aí você consegue ver um Pokémon em um ambiente que está aqui. Por exemplo, eu estou nessa sala, aponto o celular e aparece algo ali. E o mais incrível é que essa tecnologia foi lançada em 2016. Tá. Há quase 8 anos atrás, praticamente. E o óculos da Apple tem isso? O óculos da Apple ele entra na categoria realidade mista. Tá. O que é realidade mista? A realidade mista ela vai um pouco além da realidade virtual. E também da realidade aumentada. A realidade aumentada tem esse ponto dele simplesmente projetar um objeto virtual
no mundo real. Então imagina, se eu estivesse aqui com um óculos de realidade aumentada, eu estaria vendo você e eu poderia ver algum objeto virtual projetado na sua frente, que ele iria te sobrescrever, digamos, que ele iria aparecer em cima de você. A realidade mista, além disso, ela permite que você interaja com aquele objeto. Tá. No jogo Pokémon GO, por exemplo, você consegue ver o Pokémon aparecendo na tela do seu celular e ele aparecendo no mundo real. Eu consigo colocar, por exemplo, um Pokémon aqui em cima dessa mesa. Só que eu não vou conseguir interagir com ele. A interação, um exemplo assim bem legal que até correlaciona um pouco com o nosso mercado de realidade mista seria alguns aplicativos de decoração. A realidade mista seria no sentido de você coloca aquele óculos, você projeta um objeto, assim como a realidade aumentada, só que você consegue interagir com aquele objeto. Você consegue projetar uma poltrona para ver como ela ficaria na sua sala, só que aí você consegue interagir de tal forma que você consegue movimentar ela pelos cômodos da sua sala. Você consegue girar ela para você ver qual posição ficaria melhor. Ah, não quero colocar nessa parede, quero colocar nessa outra. Então a realidade mista tem esse salto a mais em relação à realidade aumentada. Esse salto que permite que você consiga interagir com aqueles objetos que estão sendo exibidos no mundo real. Tá. Então, assim, pensando na evolução desses óculos, né, que tiveram vários lançamentos, a tendência é que cada vez fiquem mais baratos e evolua a tecnologia, né? A expectativa era que esse óculos da Apple tivesse uma revolução ainda maior e até não apresentou. Pode ser que venham próximas versões. Mas para esse mercado mesmo de óculos, né, dessa realidade, é utilizar desses tipos de realidade que você explicou e trazer para o dia a dia das pessoas. Ah, a pessoa está passando na frente do mercado, ela entra dentro do mercado e aí ela olha para a gôndola, mostra o preço desses produtos em outros lugares. Ele consegue levar uma realidade que até já tem no celular hoje, né? Mas mais para o uso das pessoas de uma maneira mais fácil, mais dinâmica, né? Assim, se fosse pensar... É muito difícil essa previsão. Eu acho que é muito importante a gente falar isso, né? Sim. A gente está conversando aqui, né? As pessoas especialistas... Elas vão ter dificuldade, né? Nem os executivos da Apple sabem realmente o que vai acontecer. Eles têm algumas teorias, né? Então é isso que a gente está fazendo. A gente está criando aqui previsões. Mas existe uma área da tecnologia que pode ser que tenha um uso maior desses óculos na vida das pessoas que vão trazer ganhos do uso da tecnologia, né? De coisas que até existem já no celular, mas vão ampliar ainda mais os usos, né? Sim, eu acredito que pelas informações que temos até hoje... o Apple Vision Pro está passando por alguns problemas relacionados principalmente a aplicativos. A ideia é fenomenal, a aplicabilidade dela está sendo executada de forma boa tanto no Vision Pro quanto no Meta Quest 3, que é um óculos que a gente vai se aprofundar um pouco mais futuramente. Mas o ponto é a disponibilidade de aplicativos, porque eles têm a tecnologia... só que não tem ninguém querendo fabricar... Ninguém não, mas poucas empresas querendo fabricar aplicativos que realmente utilizem toda a capacidade do óculos. Isso pode ser um problema ao longo prazo, essa questão dos aplicativos. Até essa mesma questão de disponibilidade de aplicativos foi algo que matou algumas tecnologias no passado. Um exemplo mais clássico talvez seja o Windows Phone, que era talvez um celular com hardware mais avançado do que os outros na época, mas como não tinha praticamente nenhum aplicativo, porque os desenvolvedores não queriam fazer, basicamente acabou morrendo. Do Apple Vision Pro, talvez o caso mais marcante foi a da Netflix, que anunciou que não vai lançar aplicativo até o momento para o Vision Pro. Uhum. Isso também de disponibilidade de aplicativos foi algo que matou... um dos pontos, na verdade, que matou talvez o Google Glass, que foi o óculos que a Google lançou lá em 2012, que era um óculos de realidade aumentada. Tá. Como que o Google Glass funcionava? Basicamente, do lado esquerdo ou direito, eu não lembro exatamente qual, ele tinha um quadradinho que era um prisma, que ele projetava as informações naquele prisma. Então, a pessoa usava um óculos normal, com a lente normal, e aqui no cantinho ele ia conseguir virar o olho e ver as informações que estavam sendo projetadas. Era uma ideia que era incrível na época, para 2012, era uma ideia assim, totalmente fora da caixa, só que essa disponibilidade de aplicativos que não tinham na época, até porque a tecnologia estava muito mais limitada em quesitos de programação, de facilidade de desenvolvimento, eu acho que foi um dos principais pilares para o Google Glass não ter emplacado e a Google ter até desistido.
Outros pontos também que entraram em pauta na época foi muita questão de privacidade, que o Google Glass tinha uma câmera que ele basicamente gravava todos os lugares que a pessoa ia. Então acaba entrando em conflitos de privacidade. E também tem a questão do preço. Hoje as pessoas estão assustadas assim com o preço do Apple Vision Pro, que está sendo vendido a partir de $3.500. Só que esse a partir acaba nunca sendo esse valor, porque eu estava vendo algumas pessoas que compraram. Você não vai comprar apenas o óculos, você vai comprar alguns acessórios que a Apple disponibiliza. Então, no final, acaba saindo por volta de $3.800 a $4.000 o custo final. O Google Glass, na época, lá em 2012, começou a ser comercializado por $1.500. Então, já era se trazer para valores de hoje, talvez Sim. era até mais caro do que seria até mais caro que o Vision Pro. Trazendo... É isso, assim, né? Vai ter um desenvolvimento, a gente não sabe se é esse óculos da Apple mesmo. Sim. Você vê muito que os caras estão tentando... o Facebook, né? Que é o óculos o MetaQuest. Você vê que o Facebook também está investindo, então pode ser que tenha uso. Trazendo para o nosso mercado, Matheus, mercado imobiliário mesmo, pode ter um impacto muito grande em decoração, igual você falou, né? Porque assim, você vê que o cliente tem muita dificuldade de visualizar a planta, né? Por isso que um decorado é feito. Um decorado é feito porque o cara tem a noção de espaço. Existem soluções de óculos hoje para mostrar um decorado? Existem. A MRV tem um case muito legal sobre isso, que pega algumas informações do cliente e faz uma personalização. Mas ainda... não é tão bom, né? Assim, você vê que é legal, o cara consegue visualizar, mas tem muita gente que sofre um pouquinho de vertigem, ainda é muito caro. Mas com a evolução dessa tecnologia, o mercado de decoração tem um impacto gigantesco, né? O arquiteto pode fazer um projeto, mostrar para o cliente está naquele espaço, decidir o que ele quer, visualizar as cores. Então tem um potencial muito grande, né? Muito grande. Pensando também na área de arquitetura para casas, conseguir visualizar a sua casa no seu terreno pronta, com aquela arquitetura, se sentir naquele espaço. Então tem um potencial de mostrar ali muito grande, né? Nessa área exatamente. O prédio também, claro, né? Então demonstrar o que está sendo feito de arquitetura para o cliente decidir, porque as pessoas têm muita dificuldade de espaço, então tem um potencial. Pensando um pouquinho mais... Isso, fazendo uma previsão louca aí, assim... se as pessoas começarem a trabalhar com esse óculos, pode impactar muito o mercado imobiliário, né? Imagina as pessoas colocando esse óculos e do lugar que ela tiver, ela conseguir trabalhar no mesmo espaço que outras pessoas. Isso que seria até a gente nem colocou esse tópico, né? Mas seria até esse metaverso que falavam até o momento, que agora parece que tem uma morrida. Mas muitas pessoas, as pessoas trabalhando com óculos, sentando com outras pessoas, por que ela precisa ir para o escritório se ela consegue estar no mesmo ambiente? Então, a pessoa poderia morar em qualquer lugar do mundo. Sim. Porque hoje muita gente já faz home office, existe também nômade digital, óbvio, mas ainda você sente a falta ali, né? Tipo, tem muita empresa que está migrando para o híbrido. Então, por que as pessoas têm que morar nas cidades? Assim, poderia ter um impacto gigantesco, assim. A pessoa poderia morar em qualquer lugar. As metrópoles, talvez... Então, isso é mais uma previsão, assim, algo mais... mais um chute que poderia ter um impacto, né? Você vê mais alguma coisa para o nosso mercado, trazendo para o nosso mercado essa tecnologia? Trazendo para o nosso mercado, eu acho que algo que vai impactar muito é a questão de construção. Além da parte de decoração, eu vejo muito potencial desses óculos, principalmente na construção ou até na reforma. Imagina o seguinte, você precisa quebrar uma parede. Você não sabe o que tem atrás daquela parede. Pode ter um cano, pode ter alguma coisa. Agora imagina o seguinte cenário. Você coloca um óculos desse, você tem o arquivo que a sua construtora disponibilizou daquela planta, daquela parede, com toda a parte hidráulica, elétrica, etc. Você sobe aquele arquivo e você visualiza naquele óculos. Então você olha para aquela parede, você consegue ver exatamente onde cada tubo está passando, onde está passando cada coisa. Então, eu acho que tem um potencial muito grande, principalmente para esse mercado de construção, essas aplicações baseadas em óculos. Além disso, desse caso da reforma, eu acredito que também na construção em si
talvez tenha um impacto gigantesco assim no canteiro de obras, que as pessoas podem começar a visualizar antes de fazer alguma coisa, por exemplo. Antes de subir essa parede, o que vai ter aqui? Eu consigo visualizar bem antes do que ter que esperar para subirem aquela parede e conseguir fazer alguma conferência, ou até para ter certeza que se é aquela unidade mesmo. Se porventura a gente vai personalizar uma unidade, que até é uma opção que a gente fornece para os nossos clientes da M. Fernandes, da personalização. Tem a opção, por exemplo, da sala ampliada, onde a pessoa opta por não receber aquele apartamento com a parede que divide a sala e a cozinha. E se, ao invés da pessoa ter que ir lá, o empreiteiro, no caso, ter que ir lá com um papelzinho, verificar essa unidade vai ser desse jeito que eu vou ter que construir, se ao invés disso ele colocar esse óculos e conseguir já visualizar se ele vai ter que fazer ou não naquela unidade. Pode dar uma produtividade maior aí, né? Exato. No processo construtivo. Pode ter muita produtividade. Quais são os principais óculos que existem hoje, então, no mercado, assim, que pode ser que tenha um potencial maior de desenvolvimento? Hoje, essa questão do óculos, temos vários concorrentes no mercado, apesar de não parecer tanto, já existem inúmeras empresas que fazem isso, mas se for falar os principais óculos, assim, em termos de qualidade, eu acredito que talvez uma empresa que foi pioneira nisso, além da Meta, foi a Sony, que implementou esses óculos, claro, que para um uso muito mais restritivo, que é para os PlayStations. E também acaba sendo um custo caro. Hoje, o óculos da Sony, para você jogar no PlayStation, muitas vezes você encontra ele mais caro do que o próprio videogame. Mas a Sony é um destaque desses óculos, que tem um óculos com uma qualidade de construção boa, que a qualidade das imagens é excelente. A Apple, agora com o Vision Pro, é uma concorrente muito boa para esse mercado, mas eu acho que talvez hoje a principal em termos de consolidação é a Meta, que ela trouxe o MetaQuest, que é o óculos de realidade mista deles. O MetaQuest hoje está na versão 3 dele. Ele tem essa opção de realidade mista, ele tem a de realidade aumentada, ele tem de realidade virtual. Só que o MetaQuest ele foi muito focado por muitos anos apenas na realidade virtual, que era até uma ideia que o Zuckerberg trouxe do metaverso. A ideia principal do Zuckerberg com o MetaQuest era criar esse metaverso que ele propôs. Que basicamente as pessoas iam ficar 100% imersas nesse universo virtual. Tanto que aparentemente não vingou tanto essa ideia do metaverso, e agora ele está indo para um novo caminho com os MetaQuests. Em outubro desse ano que passou, em 2023, ele lançou o MetaQuest 3, que é uma atualização do MetaQuest 2, que é algo até engraçado, talvez, de se dizer que o MetaQuest 3 foi o primeiro MetaQuest a ser lançado com uma câmera com cor. O MetaQuest 2, tinha esses recursos de realidade mista, realidade aumentada, mas a câmera era em preto e branco. Então, acaba sendo que você tinha aquela experiência, só que era uma experiência relativamente ruim. Agora, no MetaQuest 3, se vocês pegarem uma foto do MetaQuest 2 para o MetaQuest 3, vocês vão notar que tem algumas câmeras na frente do MetaQuest 3. Isso porque agora eles têm suporte à cor na câmera, algo que parece básico, mas para esse tipo de acessório, devido à questão de peso, devido à questão de tamanho, é complexo. São desafios de engenharia. Falando em desafios de engenharia, eu vi até uma discussão muito interessante que o Apple Vision Pro, ele foi o primeiro acessório que a Apple lançou que não teve um dedinho assim do Steve Jobs. Nossa, todo o resto que foi desenvolvido, em teoria, o Steve Jobs já estava prevendo. Daí até o relógio. O Apple Watch, depois, ele né? ele já teve lá seu envolvimento durante o projeto. Caramba. Do Apple Vision Pro foi o primeiro projeto assim que não teve esse dedinho do Steve Jobs. Ele participou do início da concepção, então era algo que a Apple já tinha alguns arquivos bem lá atrás, mas eles não estavam tão focados nisso. Imagino que a Apple não tem aí pro futuro. Exatamente. Já. Os caras já devem estar pensando em 10, 20 anos. Né? E até falando de limitações de engenharia para esse tipo de acessório, por não ter esse dedinho do Steve Jobs, muitas pessoas começaram a teorizar um ponto assim que talvez muitas pessoas não se atentaram do Apple Vision Pro, mas ele tem um cabo.
Não sei se vocês já perceberam isso, mas ele tem um cabo que liga numa haste que a pessoa ou segura aquele quadradinho ou ela coloca no bolso. E aquele cabo nada mais é que a bateria. Tipo, não é a bateria dele estar carregando, é a bateria para ele funcionar. Então, sem aquele cabo, ele não funciona. Então, muitas pessoas assim começaram a falar: será que o Steve Jobs, se ele tivesse entre nós hoje, ele permitiria a Apple lançar com aquele cabo? Ele que foi o cara que praticamente lutou contra esses aparelhos com cabo, até numa apresentação dele do MacBook muito icônica, que ele mostra que não tem nenhum cabo, que é 100% por Wi-Fi. Então, o pessoal trouxe até esse ponto assim de limitação de engenharia que a Apple teve e correlacionou com esse ponto de ser o primeiro acessório que a Apple lançou sem um dedinho do Steve Jobs. Interessante essa curiosidade aí. Eu acho que deu para falar bem dos óculos, né? Então, assim, ninguém sabe se todo mundo vai usar mesmo. Claro que parece que, assim, o celular, não sei se as pessoas vão usar no futuro do jeito que a gente usa, então pode ser que aconteça alguma coisa. Mas tem muito para ser feito ainda, né? Parece que tá bem inicial essa tecnologia, né? Eu acho que, principalmente da Apple, tem umas barreiras a mais do que os concorrentes dela. Porque a Apple, ela tem o desafio de fazer as pessoas desenvolverem especificamente para o sistema dela. Ela criou o Vision OS, que é esse sistema voltado exclusivamente para o óculos. A Meta hoje, ele tem uma loja de aplicativos, mas hoje a experiência para um desenvolvedor desenvolver um app para MetaQuest não é tão complexa quanto para você desenvolver um aplicativo para qualquer item da Apple. Hoje, para um desenvolvedor conseguir desenvolver algum aplicativo para iPhone, ele tem que assinar uma assinatura caríssima do programa de desenvolvedores. Ele tem que ter também um MacBook, porque você não consegue, por exemplo, fazer o upload. É basicamente essa palavra. Você não consegue fazer o upload do seu aplicativo para a App Store de um Windows, por exemplo. Então, a Apple acaba tendo uma dessas barreiras. Dessa questão de óculos, eu acho importante também trazer, como a gente falou dos concorrentes, quais são as principais diferenças do MetaQuest para o Apple Vision Pro. Porque muitos comparativos estão trazendo esses dois, porque de fato, hoje são provavelmente as duas soluções mais sofisticadas que temos no mercado hoje. Inclusive, eu vi uma frase muito interessante em um blog de discussão sobre o Apple Vision Pro, que o lançamento do Vision Pro foi a maior, assim, propaganda da história do MetaQuest. Porque a gente tem dois acessórios muito similares em termos de capacidade, em termos de hardware, e preços totalmente distintos. Hoje o MetaQuest ele sai por cerca de $500 e outro por $3.500, 6 vezes mais. E em termos de tecnologia, os dois trazem uma experiência extremamente parecida. A diferença é essa que eu falei da questão de aplicativos, que seria, a gente pode até pensar numa analogia com uma diferença entre iPhone e Android. Onde a gente tem lojas de aplicativos diferentes, tem aplicativos que tem para iPhone, tem aplicativos que tem só para Android, tem aplicativos que tem para os dois. Eu acho que hoje a principal diferença dos dois é essa. E em alguns casos muito específicos, por exemplo, você quer ver algo com uma qualidade surreal? Hoje o Apple Vision Pro ele traz uma qualidade melhor que o MetaQuest. Isso é inegável. Até por questões de uma tecnologia que a Apple acabou de patentear, que essa tecnologia é para você conseguir renderizar melhor essas imagens do óculos, a imagem que a pessoa vê. O nome dessa tecnologia é Foveated Rendering. O que seria essa tecnologia? O Apple Vision Pro trouxe várias tecnologias embutidas assim que provavelmente vão impulsionar esse mercado, mas duas que eu destaco é essa, o Foveated Rendering e também o Eye Tracking, que ele consegue traquear o movimento dos seus olhos para saber para onde você está olhando. E essa tecnologia de renderização que eles trouxeram, basicamente, eles não renderizam tudo na melhor qualidade. Imagina que no Apple Vision Pro você colocou uma janela na sua frente, você colocou uma na esquerda e outra na direita. Ele vai renderizar na melhor qualidade só o que você está de fato olhando, só a direção que você está olhando. E para as outras janelas ele vai renderizar, mas de uma forma com uma qualidade muito mais baixa. É como se ele renderizasse em 4K o que você está olhando e as outras coisas ao seu redor que são projetadas pelo óculos ele renderizasse em 720
Em HD, quer dizer. Em HD. É Entendi. basicamente isso. Por isso que ele consegue renderizar melhor que o MetaQuest, que ele acaba renderizando tudo na mesma qualidade. Legal. Então, vai ter um desenvolvimento grande aí e, assim, vai impactar a nossa sociedade, né? Tem muita gente que acha muito ruim as pessoas viverem com óculos no rosto, não sei se isso vai acontecer, mas a gente tem que entender que as pessoas já estão usando o celular com um uso muito grande. Sim. Então, assim, qual é a diferença, sabe? Então, é uma tecnologia que a gente tem que acompanhar, que vai impactar vários mercados, né? Eu acho que essa é a conclusão desse ponto. Exato. Muitos falam de tempo de tela. Se você entrar no óculos, você ficaria com um tempo de tela absurdo, mas, assim, quantas horas você fica no celular hoje? Exato, você já tá nesse ambiente. Né? Exatamente. O ponto é que ele é meio desconfortável, pelo que falam Sim. ainda, né? Então, não sei quando que as pessoas vão começar a usar isso. Tem muita gente usando, mas para viralizar na internet também, né? Então, Essa questão de desconforto é principalmente pelo peso dele, é um dos pontos. E outro ponto também é que, apesar da gente chamar isso de óculos, ele não é transparente, óbvio. assim. Se você pega um Vision Pro desligado mesmo e você coloca na sua cabeça, você não vê nada. O que você vê, por exemplo, você liga o Vision Pro ou até o MetaQuest, você consegue ver alguém na sua frente, você consegue ver o que está ao seu redor. Não é você que está olhando para aquilo. Sim. Esses óculos usam uma tecnologia que eles basicamente fazem um stream do que está passando na câmera deles e você consegue visualizar. Por isso que ele é pesado desse jeito. Ele é pesado desse jeito. Mas tem uma solução assim bem interessante, que é um collab, na verdade, que a própria Meta fez com a Ray-Ban, que é um óculos que, de fato, é um óculos. É literalmente um óculos. Qual é o diferencial desse óculos? Que esse óculos ele tem uma câmera aqui, ele tem também um sensor de vibração nas hastes. E qual é a função disso? Esse collab entre a Ray-Ban e a Meta basicamente permite que você faça uma live do Instagram do que você está olhando. Imagina você vai para a praia, você leva só seu óculos. Você consegue fazer uma live do que você está olhando na praia, você consegue tirar uma foto também através desse óculos. E esses sensores de vibração ao lado que ele possui é para você conseguir ouvir alguma coisa. Você consegue ouvir um Spotify desse óculos, por exemplo. Ele é muito limitado em questão de aplicativos. Ele não tem todos os aplicativos que o MetaQuest tem. Ele tem basicamente os aplicativos da própria Meta e o Spotify. Sim. Basicamente são esses aplicativos. E o Spotify ele funciona através desses sensores de vibração que eles conseguem vibrar na sua cabeça, assim, ele gera meio que o som que só você consegue encontrar. É que tem aquele tipo de fone que funciona assim também. Exato, que ele acaba fazendo uma vibração na caixa craniana, e aí é um som que só você vai conseguir ouvir. Mas é bem interessante e é extremamente confortável porque ele tem exatamente o peso de um óculos normal. Pode ser uma evolução aí dos outros, né? Agora vamos para o segundo ponto. O ano passado teve uma revolução muito grande, muitas pessoas começaram a falar sobre inteligência artificial. Se a gente fosse falar sobre inteligência artificial para um leigo, para uma pessoa que não entende tanto de tecnologia, como que você explicaria o que é inteligência artificial? E existem vários tipos de inteligência artificial também, né? Sim. Então, assim, se fosse explicar para um leigo, como que você explicaria isso? Eu acho que a forma mais simples de explicar o que é inteligência artificial, e talvez, apesar de simples, talvez seja uma forma um pouco tecnicamente errada, imagine a inteligência artificial como você fazer uma máquina replicar o comportamento de um humano. Eu acho que, de forma mais simplista possível, a inteligência artificial é isso. Agora, entrando um pouco mais numa explicação talvez um pouco mais profunda do que é inteligência artificial, imagine o seguinte: você toma decisões no seu dia a dia. Você tem dados para essas decisões. Pode ser que você não analise nenhum dado em específico para tomar essa decisão conscientemente, mas inconscientemente você acaba fazendo essas análises. Acaba sendo que um algoritmo que toma decisões com base em um domínio específico. E essas decisões são tomadas com base em dados, que aí sim ele tem consciência de como faz essas operações matemáticas, como ele faz essas contas para tomar essas decisões. Um exemplo é quando você está digitando uma frase e ela é autocompletada. Eu acho que esse talvez seja o exemplo mais básico que temos hoje de inteligência artificial.
o autocomplete do seu celular. Você está digitando uma frase, que aí você está no meio da frase e o celular já completa. E como que ele completou? Porque ele sabe que você usa muito aquela palavra que começa com, sei lá, aquelas 3 primeiras letras que você digitou, e ele acabou autocompletando isso. Porque até você, se você te desse um desafio, qual é essa palavra? Te dão só as 3 primeiras letras e você sabe que tem algo mais para frente. Se é uma palavra que você usa muito, você vai chutar aquela. Basicamente, inteligência artificial, no fundo, acaba sendo mais sobre equações de estatística para você conseguir chegar em algum dado que você consegue decidir sobre algo, do que propriamente dito sobre a máquina pensar, digamos, em termos mais simplistas. Ela faz uma relação das informações que ela tem e faz uma proposta, né? Exatamente. Mas por que o ChatGPT revolucionou tanto? Por que ele é assim, o ChatGPT é tão impressionante quanto as pessoas usam? Eu acho que o ponto principal do ChatGPT é que ele usa a inteligência artificial de forma similar ao que a gente comentou do autocomplete do teclado, só que em um nível muito mais profundo. O que o ChatGPT faz, ele não pensa. O que ele faz? Você dá uma pergunta para ele, você dá um contexto para ele. Ele vai no banco de dados dele, que ele basicamente pegou várias páginas disponíveis na internet, treinou com base naqueles dados, nos textos que ele encontrou, em blogs, em artigos, em redes sociais, e você dá uma frase para ele. Eu quero saber quem foi o primeiro presidente do Brasil, por exemplo. Você dá essa frase para ele, essa pergunta. Ele busca palavras correlacionadas a essa que você colocou nesse banco de dados. Então ele vai fazendo um algoritmo para ele fazer o autocomplete com base no que você já digitou, com base nas suas perguntas. Então ele identificou a palavra primeiro, presidente, Brasil. Essas são as palavras-chave, as keywords que ele identificou na sua frase. Ele consegue, com base no banco de dados dele, ir correlacionando. Tá, a palavra primeiro aparece nesse contexto, a palavra Brasil nesse. Primeiro e Brasil nesse contexto. Primeiro e presidente Brasil nesse contexto, aí ele consegue te dar a resposta. Então, se for para resumir o ChatGPT de forma mais simplista possível, ele é um grande completador de texto. Ele é um autocomplete que tem uma capacidade muito acima do seu autocomplete do celular. E aí, como as pessoas, cada vez mais que as pessoas perguntam, primeiro presidente Brasil, ele vem uma resposta, as pessoas corrigem ele, não, você errou aqui. Ele também tem o regenerativo da história, né? Que ele aprende com isso, né? Exato, ele aprende com as correções que acabam fornecendo para ele. Inclusive, por ele ser esse autocomplete gigantesco, a gente acaba entrando até num tema mais delicado, que questão de notícias fakes, etc., que nem tudo que está na internet é verdade. Sim, como ele usa a internet como base, Exato. Por isso que ele erra muito. Que ele faz? Ele faz o autocomplete com base no conteúdo que ele achou na internet. Então, não necessariamente ele está falando a verdade. E ele tem ele está tentando implementar esses modelos de linguagem no geral. Eles tentam implementar algo chamado chain of thoughts, que é basicamente uma cadeia de pensamento para ele chegar num raciocínio. Vou dar exemplo de 2 sistemas que usam a inteligência artificial hoje para você entender melhor como a cadeia de pensamento é utilizada para melhorar o resultado do ChatGPT. Imagine o seguinte, vamos fazer um comparativo entre ChatGPT e Google. Se você joga no Google, no Google Imagens, por exemplo, quero fotos de animais que não sejam elefantes. O que o Google Imagens vai te retornar? Só foto de elefante. Ele acaba não tendo essa característica de cadeia de pensamento para ele conseguir encontrar negativas na frase, por exemplo. Já o ChatGPT consegue emular em partes esse recurso. Essa questão de chain of thoughts é um campo muito estudado ainda por pesquisadores dessa área de inteligência artificial, porque não é algo que a gente conseguiu atingir na completude, digamos. É algo que a gente provavelmente vai demorar anos, mas quando atingir, talvez os LLMs vão dominar tudo. Vem uma revolução. Vai ter mais uma revolução, ainda mais do que o ChatGPT já proporcionou. Eu acho que uma coisa para as pessoas entenderem
Eu vejo muita gente falando, não, mas o ChatGPT erra muito, mas... Cara, assim, a visão que a pessoa tem que ter é de longo prazo, né? Sim. Ela tem que entender que, assim, o que está acontecendo hoje e o que é muito rápido essa evolução, né? Então ele erra muito agora, óbvio que ele erra, mas no longo prazo o desenvolvimento dessa área vai ser gigantesco, assim, tem que estar muito claro, né? E uma coisa para trazer para o nosso mercado, o que você acha assim que daria para falar para um profissional do mercado imobiliário? Quais os benefícios e o que a inteligência artificial pode mudar no mercado imobiliário? Eu acho que tem vários pontos que, apesar do ChatGPT errar, tem vários pontos que você pode colocar ele no seu dia a dia. Talvez até um exemplo seja a questão de você melhorar alguns textos. Imagine você é um vendedor. Você acaba entrando em contato diariamente com seus clientes, ou você acaba postando alguns textos nas redes sociais ou em algumas plataformas. Você pode usar o ChatGPT, por exemplo, para melhorar esses textos. Você pode utilizar o ChatGPT também para tentar ter mais ideias. Algo muito legal que você pode fazer um experimento com o ChatGPT, às vezes, é você dar a sua descrição no sentido, eu sou um corretor de imóveis, eu sou incorporador, eu faço isso, eu atuo nisso, e eu gostaria de receber ideias assim que são correlacionadas a essa área. Então ele consegue te dar algumas ideias, alguns insights. Eu quero saber como eu posso vender melhor um apartamento. O ChatGPT pode te ajudar nisso. Porque se você pesquisa no Google, qual é o grande problema do Google hoje? As pessoas estão cada vez mais imediatistas para conseguir a resposta. E o Google tem outro problema, que é a questão do SEO, que é basicamente o ranqueamento das páginas do Google. Quando o Google faz a ordem de ranqueamento das páginas, por exemplo, quero saber como ser um melhor vendedor, ele basicamente tem alguns critérios e quem tiver mais pontuação nesse critério acaba aparecendo primeiro para você, e não necessariamente aquela informação é melhor. Os critérios do Google são muito, tem que ter 500 palavras, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e não é focado na assertividade na resposta. Então a gente acaba encontrando muito texto, muito blá 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 na internet, no Google, porque esses blogs têm que viver, eles fazem isso para conseguirem ter um nível de tráfego. Já o ChatGPT ele acaba sendo mais direto nisso e ele acaba basicamente aprendendo com todas as informações que ele tem disponível e te dando, digamos, o melhor daquilo. Então tem esses dois problemas. Até algo que evidencia muito essa questão do problema do Google com SEO, pela forma que ele ranqueia, que acaba trazendo talvez conteúdos piores para nós que buscamos no Google, é o site Dólar Hoje. O que você espera de um site Dólar Hoje? Que ele só informe para você o dólar. Hoje o dólar tá X valor. Se você olhar esse site, claro, vai ter essa informação do valor do dólar hoje, mas vai ter um monte de texto desnecessário, vai ter blocos e blocos de texto falando o dólar é uma moeda americana que foi criada e foi lastreada no ouro lá atrás, e isso tudo para ele conseguir ser relevante no mecanismo de busca. Então, acho que um grande ponto que o ChatGPT traz é esse ponto dele conseguir te fornecer de forma mais assertiva uma resposta e sem, talvez, essa enrolação, digamos. Sim. Eu acho assim, você que trabalha no mercado imobiliário hoje, se você já não fez isso, você tem que abrir o ChatGPT e testar, colocar no seu dia a dia. Testar, ver como é que funciona, por curiosidade mesmo, para você evoluir como profissional. É muito claro que vai mudar muito assim, o mundo que a gente vive, é muito rápido. Então você tem que testar essa ferramenta hoje. Abre agora e começa a colocar alguma informação, ver como ele funciona, qual que é a lógica dele. Porque isso pode impactar positivamente o seu trabalho. Pode ser que não seja o ChatGPT hoje, pode ser a próxima ferramenta, mas você mexer nessa ferramenta pode te ajudar muito, assim, trazer benefícios. Tem coisas ruins igual a todas as ferramentas que a gente usa. Sim. Mas coloca isso no seu dia a dia, começa a testar, começa a pegar algumas atividades suas, ver como funciona, qual é a lógica, para te trazer produtividade, né? E outro ponto, eu acho que... Só completando isso que você falou da pessoa utilizar o ChatGPT para melhorar como profissional, hoje um dos meus maiores usos no ChatGPT é justamente esse, para buscar mais informação
mas não no sentido de estou querendo saber algo, mas sim estou querendo aprender algo. Né? Um exemplo do que eu uso o meu ChatGPT no dia a dia. Eu uso muito ele quando eu tenho, por exemplo, eu tenho 5, 6 artigos para ler por semana. O ChatGPT 4, que é a versão paga dele, que é um pouco melhorada em relação à versão gratuita dele, você consegue subir PDFs e você consegue pedir, por exemplo, para ele resumir aquele PDF, para ele trazer os principais pontos daquele PDF. Então, quando eu estou num processo assim que eu tenho que estudar muito um tema e eu tenho um tempo limitado, que hoje eu acho que esse é o maior problema de todos, essa limitação de tempo, o ChatGPT me auxilia muito nessa questão de você conseguir subir os documentos que você precisa estudar e você perguntar para ele quais são os principais pontos, quais são os principais tópicos, o que eu devo me atentar mais em relação a esses temas. E é algo que eu vejo muitas pessoas utilizando no dia a dia hoje. Até na área mais de pesquisa, eu vejo que muitos profissionais hoje estão utilizando o ChatGPT para conseguirem analisar melhor os artigos. Porque, imagina, um artigo científico já tem uma palavra um pouco mais difícil, assim, digamos. Ele já é escrito de forma mais complexa que o normal. Que um texto num blog, por exemplo. E você está fazendo um projeto de pesquisa que muitas vezes você vai ter que ler 10, 15 artigos para selecionar um como referência. Sim. Então o ChatGPT acaba auxiliando nisso. E até em questão de, não voltado para pesquisa, mas no seu dia a dia, você corretor, imagina, você quer melhorar em vendas. Você pode baixar o PDF de algum livro focado em vendas, ou imagina o seguinte, baixa 5 livros focados em vendas, que as pessoas recomendam, que é para esse fim. Você sobe no ChatGPT e pede para ele te trazer os principais pontos naquele livro, com base naquele livro, como que você pode melhorar e etc. Então você acaba processando em minutos, coisa que você levaria horas. É muito legal essa produtividade. Com uma aplicação nossa que a gente colocou na empresa. Exato. O nosso chat hoje, que atende o cliente, a gente colocou lá o manual do proprietário, a gente colocou algumas documentações que quando o cliente entra em contato com o nosso chatbot, ele tira dúvida em relação a esse documento. Isso é um uso, é uma aplicação clara de ChatGPT no nosso mercado que a gente já está usando hoje de inteligência artificial. Se não tivesse isso, a gente precisaria de pessoas tirando dúvidas e estudando aquele documento para poder tirar dúvida da pessoa. Então, assim, cara... Tem muita aplicação. O que eu acho que as pessoas têm muito medo, né, Matheus, do que vai acontecer, né, em relação à inteligência artificial. Eu acho que as pessoas acabam tendo um medo, assim, pensando que a inteligência artificial vai roubar a vaga dela. Eu estava até discutindo um pouco com o meu orientador de pesquisa sobre esse tópico em específico. A inteligência artificial vai roubar a vaga de emprego? Eu tenho que falar que eu fiz as coisas com a ajuda de inteligência artificial? Ele é formado já há mais tempo que eu. Ele é formado há uns anos atrás, digamos. Ele me relatou que na época que ele estava sendo formado, assim, ele tinha que colocar se ele fez aquilo com computador ou não. Que hoje, se você parar para pensar, é um absurdo. Como assim a pessoa fez com ou sem computador? Então, eu acho que o ChatGPT, no longo prazo, vai ser a mesma coisa. Não só o ChatGPT, mas inteligências artificiais no geral. Eu acho que hoje tem muito essa questão das pessoas identificarem, você fez com inteligência artificial, você colou, você fez algo errado. Como na época dele, fazer as coisas com o computador era considerado algo errado. Eu acho que vai entrar muito nisso de a inteligência artificial ficar tão imersa nas atividades do nosso dia a dia, a ponto que vai ser o comum você fazer as coisas com auxílio de inteligência artificial. Outro lançamento desse ano, que eu acho que vale a pena a gente falar, é sobre o Galaxy AI, que é o lançamento do último smartphone da Samsung, que ele tem vários recursos de inteligência artificial já embutidos. Você consegue, por exemplo, ligar para alguém. Eu, brasileiro, consigo ligar para alguém no Japão. Eu consigo ativar o assistente de ligação de tradução. A pessoa não precisa ter um Galaxy, só um dos pontos precisa. Então eu consigo falar em português com a pessoa, o telefone traduz para o japonês e fala para a pessoa em japonês. A pessoa responde em japonês, o telefone traduz, mas para mim eu só escuto áudio em português. Isso tem no assistente de ligação do Galaxy AI. Tem também no próprio teclado, você consegue digitar uma mensagem em português e falar, estou conversando com alguém que fala em espanhol.
Na hora que você envia a mensagem é enviada em espanhol. A pessoa chega lá, a mensagem para ele em espanhol, ele lê em espanhol. Mas quando ele manda a mensagem para você, você consegue ler ela em português. Isso acaba com as barreiras, né? Acaba com as barreiras. De língua. Isso aí gera um impacto Exatamente. gigantesco. Até para o mundo de negócios, né? Por exemplo, um corretor pode vender para qualquer pessoa. Qual que seria o tempo do cara ter que aprender japonês para conseguir se relacionar com o japonês, né? Esse tempo de aprendizagem. E o mais incrível do Galaxy AI nesse quesito é que ele tem esse recurso não apenas para tradução, mas também para modos de escrita. Você consegue configurar modos de escrita. Eu quero uma escrita mais formal. Você consegue escrever um texto de qualquer jeito. Na hora que você for enviar, seja por e-mail, por WhatsApp, ele vai aplicar o modo de escrita para formalizar, para deixar um texto mais formal. E aí ele envia de forma formal. Você escreveu o texto de qualquer jeito, você jogou as informações soltas, às vezes você está na correria, ele formata para você e envia. Impressionante. Então, assim, é claro que a inteligência artificial vai estar cada vez mais no nosso dia a dia. Então, nessa questão que as pessoas têm medo, o que eu acho é assim, se o seu trabalho está sendo... Se você vê potencial hoje do ChatGPT está fazendo 100% do seu trabalho, em teoria você já teria... Você tem que pensar profissionalmente de como se diferenciar, assim. Eu acho que as pessoas têm que utilizar a inteligência artificial porque ela vai ser utilizada. Então, assim, você tem que aprender a mexer para você gerar valor, né? Dá para você ser mais produtivo. Porque se hoje o seu trabalho 100% o ChatGPT já está fazendo, pode ser que em algum momento você seja substituído. Você tem que se preparar para isso. Mas você tem que entender que o profissional do futuro é o profissional que lida com esse tipo de tecnologia. E, assim, é um caminho sem volta. Já está no celular. Vai estar em cada vez mais coisas que a gente usa, assim, vai ser utilizado. A gente tem que se preparar para isso, né? E como profissional, você tem que entender que, talvez você não use inteligência artificial com medo dela te substituir. Mas seu concorrente está utilizando. Exatamente. Então, se não for a IA, talvez seja seu concorrente que vá te substituir no que você acaba prestando como serviço. Exato. Então, assim, vai entrar na nossa sociedade cada vez mais. Óbvio que o ser humano tem diferencial, é óbvio, criatividade, tem muitas coisas que ainda não tá nesse nível, né? Mas eu acho que é importante as pessoas entenderem que no longo prazo o desenvolvimento é muito rápido, né? Assim, tipo, tanto que quando a pessoa usa o ChatGPT pela primeira vez, ela se impressiona, tanto que fez o sucesso que fez, né? Matheus, terceiro tópico, blockchain, tokenização. Esse assunto é muito complexo, assim, tipo, as pessoas, moeda é Bitcoin, blockchain, tokenização, assim, eu acho que a gente tem que tentar ser muito, muito, assim, tipo, claro para as pessoas o que é o blockchain, assim, e o legal desse tema é que tem um impacto muito grande pro nosso mercado, né? A tokenização pode ter um impacto muito grande. Então, assim, se você pudesse explicar para uma pessoa super leiga, o que é blockchain? Blockchain, talvez a forma mais fácil de explicar blockchain seria como se fosse um grande banco de dados onde as informações não podem ser adulteradas, onde as informações não podem ser mudadas, elas são auditáveis também. O que isso significa? Imagina que você fez uma transação para alguém pela blockchain. Você consegue auditar essa transação sabendo que um valor, um recurso, uma informação saiu de um ponto e foi para outro. E isso está disponível de forma pública. E, além disso, você tem a garantia que aquela informação é imutável, porque a blockchain é construída de tal forma que se alguma informação passada for alterada, a rede quebra e para de funcionar, o Bitcoin para de ter validade. Enfim, tem vários mecanismos assim que se alguma informação passada for alterada, tudo quebra, tudo colapsa. Então eu acho que a blockchain acaba tendo um papel fundamental, principalmente em coisas relacionadas à transparência. Um grande ponto assim que a blockchain está sendo aplicada hoje no Brasil, ainda não está disponível para todo mundo, mas logo o Banco Central vai deixar disponível para todo mundo, é o Drex. O que o Drex é? O Drex você pode imaginar como se fosse uma espécie de Pix que você acaba enviando dinheiro de uma pessoa para outra. Só que qual a diferença do Drex para o Pix? O Drex você consegue fazer contratos inteligentes, que é algo que a blockchain permite. Você pode configurar um contrato de tal forma que quando você recebe uma informação de dado valor, você acione um gatilho. Então você pode fazer
contratos de Drex no seguinte estilo, até um exemplo que o próprio Banco Central disponibilizou. Imagina você, Marlon, você está vendendo o seu carro e você vai passar a documentação para quem comprou, tudo certinho, e após isso a pessoa vai pagar. Como você e a outra parte, o comprador, se resguarda, digamos? Como vocês garantem a segurança de todo o processo? Com o Drex, você pode fazer o seguinte, você cria um contrato de venda com essa pessoa que a pessoa já deposita esse dinheiro, por exemplo, seu carro foi vendido por 100 mil, a pessoa passa os 100 mil, mas esses 100 mil não fica nem na sua posse, nem em posse da pessoa. Fica em posse desse contrato do Drex. E assim que você concluir um gatilho, que, por exemplo, pode ser transferir o carro para a pessoa, o valor automaticamente vai para você. Então, você pode garantir que essa compra vai ser, esse processo de compra e venda vai ser o mais transparente possível e o mais certo, assim, no sentido que a pessoa não vai ficar te enrolando para transferir o carro, ou você não vai ficar enrolando para transferir o dinheiro para a pessoa, ou vice-versa. Então, acho que o Drex tem essa qualidade assim que ele pode trazer até para o mercado imobiliário. Imagina que ao invés de contratos de financiamento, no futuro a gente faça contratos de Drex. Tá, você tem essa unidade, mas a gente só passa o registro dela para você quando você finalizar o pagamento. Então, são gatilhos que são feitos de forma totalmente automática e instantânea. No momento que você, Marlon, transferir lá o carro para a pessoa e isso for para o sistema do Detran, já gera o gatilho automático e o dinheiro já é liberado automaticamente, na mesma velocidade que é o Pix, por exemplo. Então, o Drex tem essa vantagem além do Pix. Então, quando usar Pix e quando usar Drex? Basicamente, o Pix você vai continuar usando no dia a dia para as transações, por exemplo, estou na praia, quero comprar um coco, quero comprar um milho, quero pagar alguém, quero fazer uma compra no mercado. E quando você vai usar o Drex? Quando são compras mais complexas que você precisa de uma ação da outra parte. Você precisa que a pessoa transfira um bem ou qualquer outra coisa que você precisa que a pessoa da outra parte realize uma ação para você ter a total consumação daquele bem. Antes as pessoas relacionavam muito blockchain com Bitcoin, com moeda virtual, né? Mas Sim. O grande ponto, eu acho, da tecnologia do blockchain é que ele tem um potencial muito grande, né? Sim. De gerar essa segurança para dar liquidez para alguns mercados, para dar segurança para alguns mercados. A gente até conversou com uma empresa que está fazendo um trabalho muito legal no Brasil, Sim. que, assim, junto com blockchain, tem a tokenização, né? E Exato. o que é a tokenização? Assim, até trazendo para o nosso mercado, tem a tokenização imobiliária. Como que você poderia descrever a tokenização? Certo. Quando você está na blockchain, você acaba tendo uma carteira de criptoativos. No caso do Drex, isso acaba sendo uma camada oculta do usuário, porque basicamente é o Banco Central que acaba gerenciando essa carteira. Então você nem se preocupa com isso. Mas no caso, imagina que você quer comprar Bitcoin direto da rede, quer transacionar com alguém direto pela rede blockchain, comprar Ethereum ou outra criptomoeda. Aí você precisa ter uma carteira de criptomoedas, que é onde você vai gerenciar seus criptoativos. Seja ele Bitcoin, seja ele Ethereum, seja ele NFTs também, que foi um tema que surgiu já muito no passado. Então é como se fosse uma carteira que você guarda tudo que você tem na rede lá. No caso da tokenização imobiliária, qual é a proposta da tokenização imobiliária? Hoje você tem um papel lá que é o seu registro do imóvel, que é algo que está no cartório, enfim, que garante que aquele imóvel é seu. Então, para você vender seu imóvel, para você transferir para outra pessoa, você vai ter que ir lá no cartório, etc., fazer toda a parte de, vou ter que alterar aqui, vou ter que fazer transferência e etc. A ideia da tokenização é você transformar aquele bem, a posse daquele bem, em um token válido. Então, ao invés de você ter em papel aquele registro daquele imóvel, você teria um token que contém a informação daquele registro. E quem tiver aquele token na carteira de criptoativos seria quem iria deter a posse daquele ativo. Então, para você transferir para outra pessoa, você vendeu o seu imóvel, ao invés de você ter que ir lá no cartório, transferir ele, etc.,
você bastaria você fazer uma transferência pela própria rede da blockchain, de você mandar de uma carteira para outra. E aí entra até na vantagem que a gente falou de ser auditável. Então você consegue ver a quem aquele imóvel pertence. Você pega aquele imóvel que você transferiu, você consegue ver qual é o endereço dele na rede. É como se ele tivesse um cadastro único na rede. Então você consegue ver se aquele imóvel realmente pertence a quem está vendendo. Porque eu já vi várias notícias de golpes assim, de pessoas venderem imóveis que nem eram delas. Com isso você consegue ver se aquela pessoa realmente tem aquele imóvel, se ela realmente pertence a ela. E assim que no momento que ela transferir para você, você consegue ver se ela realmente transferiu para você. E até dá para colocar o Drex no meio com essa questão de contratos inteligentes, ou até você criar um contrato inteligente na própria rede da blockchain, sem o intermédio do Drex. É possível das duas formas, que você faz a liberação do pagamento no momento que a pessoa transferiu o token para você. É uma coisa muito legal que o pessoal da Netspace até explicou e o pessoal está fazendo bastante, porque dá liquidez para o mercado. Exato. Né? Um case muito legal. Uma senhora, por exemplo, ela comprou só um percentual do apartamento. Porque hoje não existe essa possibilidade. A pessoa chega no nosso stand de venda e fala, eu quero comprar 20% de um apartamento. Não existe isso. Não existe. Qual era a relação que ela tinha? Eu comprei 20% do apartamento, o resto eu pagaria um aluguel em relação àquela fração. Então ela tinha o token daqueles 20% e poderia pagar o aluguel só da outra fração. E com o tempo, ela ia comprando a fração que ia faltando. Então, cara, isso dá uma liquidez muito grande assim, para o mercado, né? Porque o mercado imobiliário ele é muito, muito grande. Imagina você poder comprar 20% de uma sala de escritório em Manhattan. Para você comprar isso é muito complexo hoje. Então, ele vai dar uma liquidez para o mercado, tem um potencial gigantesco para o mercado imobiliário, para gerar uma liquidez de você poder comprar frações de imóveis do mundo inteiro. Óbvio, isso a gente está falando de futuro, né? Eu estou falando aqui de uma coisa mais madura. Mas já existem casos e aplicações hoje no mercado brasileiro de situações de tokenização imobiliária. Tem problemas jurídicos ainda que vão evoluir, porque tem que saber como vai ser os impostos desse processo, mas já existem casos da tokenização. Então, assim, com a tokenização, o mercado imobiliário ganha uma liquidez gigantesca e um potencial de comercialização muito grande, né? Sim, e tem várias empresas ao redor do mundo fazendo essa questão de tokenização. Hoje, na média, a maioria das empresas acabam seguindo por esse modelo que você falou mesmo, que simplificando como seria esse modelo. Você tem um imóvel que está à venda, esse imóvel custa 100 mil, por exemplo, e o aluguel dele, pelo mercado, na média, está R$1.000, por exemplo. Então, você pode colocar 100 partes desse imóvel à venda. Ou seja, aquele imóvel de 100 mil vira 100 tokens que cada um custa R$1.000. Então, se você quer morar naquele lugar, o que você faz? Você pode adquirir... Você tem, por exemplo, só R$20.000. Você adquire 20 tokens, ou seja, você é proprietário de 20% daquele imóvel e você paga 800 do aluguel. Porque aí você, como você já é proprietário dos 20%, você paga só o restante que era estabelecido no aluguel daquele imóvel. E outras pessoas que detêm aquele token recebem proporcional. Por exemplo, como esse token estava dividido em 1.000, em 100 no caso, cada um vai receber, cada token que você tiver, você vai receber 1% do valor do aluguel. Então pode ser que os outros 80 tokens tenham 80 donos diferentes, pode ser que os outros 80 tokens sejam o mesmo dono, e funciona assim até com o mercado de criptoativos no geral, ou até mesmo o mercado de ações, que sempre tem um querendo vender, outro querendo comprar. Imagina você mora nesse lugar e você está com uma situação financeira apertada. Você pode diminuir sua posição para 15% daquele imóvel. Você vai vende um percentual, né? Exato. Você vai pagar um pouco mais de aluguel, você vai pagar 5% a mais. Só que aí você já consegue receber de forma rápida o valor proporcional a 5% da sua casa. Isso pode até movimentar no futuro o mercado de crédito. Imagina, você tem 100% da sua casa e você precisa de uma quantidade de dinheiro rápida, assim. Você pode vender 10% da sua casa e depois você recompra quando você tiver com uma situação melhor. É um potencial muito grande. Exato. Até um case legal que a gente viu no Conecta,
que é da Vitacom, né? Que tinha aquele prédio da Vitacom que ela falava que não tinha condomínio, que o condomínio era... não tinha custo de condomínio. Aí depois a gente foi entender como que foi feito esse case. Foi feito por tokenização imobiliária, Sim. né? Tinha uma loja no imóvel. Essa loja, uma fração dessa loja era vinculada com os apartamentos. Então, o aluguel dessa loja, ele era distribuído para os apartamentos, pelo conceito de tokenização. Sim. E isso pagava o condomínio da unidade. Então, cara, isso é uma aplicação real de tokenização, né? É óbvio que tem muita evolução, mas para quem está no mercado imobiliário entender, cara, é uma tecnologia que tem um potencial muito grande e é importante você entender, acompanhar o que é isso, aprender sobre esse assunto, até para te dar repertório mesmo, Sim. né? Então, com certeza vão ter mais aplicações. A gente chegou até a olhar, a gente está olhando bastante esse tema, acompanhando, pensando no como que a gente consegue aplicar isso na M. Fernandes, mas é um potencial gigantesco, né? Exatamente. E isso agiliza muito o processo de compra. Hoje, quanto tempo demora para você comprar um apartamento? Você está com dinheiro lá. Você está com um apartamento que vale 800 mil, você está com os 800 mil, você só quer fazer o Pix e pegar. Quanto tempo demora? Tem uma burocracia gigantesca. Exato. Com esse processo de tokenização, ele acaba quebrando as barreiras da burocracia. Então, a tokenização veio para ser um facilitador no seu dia a dia. A gente está dando esse exemplo com imóvel, mas serve para qualquer coisa. Qualquer coisa no mundo hoje, qualquer coisa dá para ser tokenizada. A gente tem casos até que estão sendo em partes investigados assim por autoridades competentes, mas, por exemplo, o IPO de uma empresa, como que você faz? É todo um processo burocrático. A Binance, ela criou um criptoativo que se chama BNB, que é como se fosse a criptomoeda da Binance. Só um contexto, a Binance hoje é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Então, aquele criptoativo que ela criou, ela estava associado às reservas que a Binance possui. Enfim, tinha esse lastro, digamos. Então, algumas autoridades lá nos Estados Unidos entenderam como se a Binance, ao comercializar esse token delas, ela tivesse vendendo ações de forma talvez um pouco ilegal. Sem estar no ambiente Exatamente. Regulado de ações, né? Exatamente. Então, entra esses pontos também. Será que uma empresa precisa abrir capital? Por que será que ela não pode apenas tokenizar e lastrear com base em algumas questões internas da empresa, como, por exemplo, lucro e etc., e distribuir para pessoas comprarem para ela conseguir ter capital para investir na empresa? Sim. Um exemplo aqui que acontece no Brasil, que é bem interessante, é a Nucoin. Não sei se você já ouviu falar sobre a Nucoin do Nubank. A Nucoin é como se fosse um cashback do Nubank. Muitas pessoas reclamam que o Nubank não tem programa de pontos, não tem esse tipo de programa, de você gastar e receber alguma recompensa, mas eles implementaram há alguns meses atrás, eu não lembro exatamente quando, mas acredito que foi no ano passado, a Nucoin. Que a Nucoin é basicamente como se fosse um cashback pelas suas compras. Você tem uma quantidade de Nucoin que você consegue deixar congelada, dependendo de quanto Nucoin você tem congelada, você consegue lá os níveis, que, se eu não me engano, vai do nível 1 ao nível 7, e você recebe proporcional em Nucoin, dependendo da compra. Então, por exemplo, você está no nível 7, que é o nível máximo da Nucoin do Nubank. A cada R$1 gasto, você ganha uma Nucoin. Se você está no nível mais baixo, a cada R$1 gasto, você ganha 0,1 Nucoin. E essa Nucoin você consegue comercializar ela como se fosse um criptoativo, direto no aplicativo do Nubank, junto com outras criptomoedas, como, por exemplo, o Bitcoin. Que o Bitcoin é até um caso engraçado que muita gente conhece e ele é de fases. Parece que tem fases que está todo mundo falando de Bitcoin, tem fases que ninguém fala. E eu acho que daqui a uns meses, mais especificamente em abril, a gente vai ouvir muito falar sobre Bitcoin, porque em abril é quando acontece o halving do Bitcoin, que ele basicamente vai dobrar a dificuldade de mineração. O Bitcoin, a cada 4 anos, ele diminui pela metade quantos criptoativos ele disponibiliza para quem fica minerando Bitcoin. E sempre que isso acontece, tem um impacto, o pessoal acaba voltando a falar sobre isso.
aí passa anos, esquece, aí por algum motivo sobe, aí todo mundo volta a falar. Um caso Mas eu acho que engraçado. fechando esse assunto, assim, de tokenização em blockchain, cara, é importante as pessoas entenderem que essa tecnologia tem aplicações reais. Não é só uma moeda virtual que tem... O problema do Bitcoin é que tem muito golpe envolvido, Exato. né? Tem muita esperança envolvida. Então, ele tem um lado negativo. As pessoas, quando ouvem Bitcoin, levam para um lado negativo porque ele teve muitos casos. E vai ter cada vez mais. Sempre vai ter. Tem um lado positivo também, tem várias teorias que falam que fazem sentido, como o lastro e tal. Mas o ponto, eu acho que assim, pra gente reforçar para as pessoas, pra pessoa que é mais leiga, pelo Bitcoin existe uma tecnologia chamada blockchain, Sim. que tem um impacto e um potencial gigantesco na nossa sociedade. E já tem casos muito legais sendo feitos hoje. Sim. Então, assim, com certeza, no futuro, para esse ano e para os próximos anos, vão ter cada vez mais aplicações reais. E um exemplo é o Drex, igual você explicou, que é algo feito pelo Banco Central, assim, né? Que, então, é incrível, um projeto incrível que pode ajudar muito nos negócios das empresas, fomentar a velocidade de negócios. Então, é muito legal esse case, né? Sim. Vamos falar agora do quarto ponto, depois o último é o polêmico, né? Então vamos falar do quarto ponto, carros autônomos, né? A gente vê, é incrível como os carros autônomos, a velocidade do desenvolvimento dos carros autônomos, eles passam muito assim... É muito louco como acaba se misturando, né? A questão de carro elétrico e autônomos, mas não necessariamente é a mesma coisa. Exato. E tem muitos carros autônomos sendo utilizados já no mundo, né? Tem alguns cases maiores. Mas como é que está o desenvolvimento dessa tecnologia? Eu acho que o carro autônomo entra muito naquela questão de IA, que a gente já comentou como tópico passado, porque ele é totalmente guiado por uma inteligência artificial. Tá. E como a gente mencionou anteriormente, o que é a IA? A IA é basicamente... A inteligência artificial, basicamente, como a gente já mencionou, é a tomada de decisão através de dados. Ela usa dados para tomar alguma decisão. E no carro autônomo não é diferente. Ela usa os dados da estrada, dados do trânsito, dados de sensores que tem no próprio carro. O carro tem centenas de sensores. Tá. Tem desde sensor câmera, tem sensor de microfone, que ele emite uma onda, aí ele espera a onda bater em um objeto e voltar para calcular a distância, enfim. Tem centenas de sensores num carro autônomo. Todos esses sensores acabam captando dados, esses dados são processados para tomar decisões. Então, se ele vai virar para a esquerda, se ele vai mudar de faixa, tudo isso é feito através desses dados coletados pelos sensores. Os maiores desafios do carro autônomo são questão de processamento, que aí acaba sendo um desafio mais técnico do que qualquer outra coisa. E também tem a questão burocrática, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que têm medo, assim, que o carro autônomo gere mais acidentes, mas a verdade é o contrário. Hoje um carro autônomo gera muito menos acidentes porque ele acaba tirando o humano da equação, digamos. Hoje acidentes de trânsito ou erro mecânico ou falha humana. Que deve ser a maior parte, deve ser falha humana. Exatamente. Se você tira o humano da equação, você consegue aumentar a segurança, sim. Tanto que quando tem um acidente com um carro autônomo, vira notícia no mundo todo. Mas quando tem um acidente num carro normal, acaba virando algumas notícias, mas quantos acidentes tem no dia a dia? Quem nunca bateu um carro? Então a gente acaba entrando nesse dilema assim, do carro autônomo. Tem essa questão, tem a questão do custo também, e tem a questão da legislação, que eu acho que hoje é o principal ponto, assim, que é uma questão que o governo tem que autorizar. Eu acho que muitas pessoas estão preocupadas com a inteligência artificial, vai acabar com os empregos. Eu acho que talvez o carro autônomo, claro, ela tem inteligência artificial embutida, mas talvez acabe gerando um impacto maior do que o ChatGPT. Porque tem muitas pessoas que acabam dependendo de trabalhar com carro que provavelmente no futuro não vai ter mais pessoas nem tirando a CNH. Sim. Então, mas a tecnologia do carro autônomo já está bem evoluída hoje no mundo. Sim. É mais questão de legislação mesmo. Sim, a maior parte é legislação. Tem o caso da Google, que a Google tem uns carros autônomos, se eu não me engano, na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos,
que basicamente eles têm táxis que ficam circulando a cidade toda. Lá eles conseguiram autorização para isso e você consegue pegar um carro da Google lá como se fosse uma espécie de Uber. Não foi expandido ainda para os outros lugares porque acaba tendo a questão burocrática de autorização e afins, e também eles pegaram aquela cidade para fazer um teste. É a maneira Google assim de lançar um produto, né? A Google Sim. sempre limita por um número muito pequeno de usuários para testar, validar, mas quando libera também acaba liberando de uma vez. Muito legal. Agora o último ponto aí, Matheus, que tem uma polêmica muito grande, assim, que eu acho que é a tecnologia que mais dá medo, né, nas pessoas e é a tecnologia mais invasiva, é a que chega mais perto de ficção científica, porque todas as tecnologias que a gente falou, o óculos também, às vezes, em alguns momentos, é meio estranho ver a pessoa andando com óculos na rua, né? Se acontecer isso, provavelmente irá acontecer, vai ser interessante, assim, vai gerar um pouco de impacto. Mas eu acho que essa tecnologia, especificamente, é aquela que, cara, parece que a gente tá vivendo um filme de ficção científica mesmo, né? Parece Matrix, né? Exatamente. Então, vamos falar sobre o Neuralink? O que é isso, Matheus? É uma tecnologia um pouco polêmica, digamos, né? Teve até uma matéria no Fantástico nesse final de semana falando um pouco sobre essa tecnologia, que eu achei o posicionamento da matéria muito boa, porque trouxe os lados bons, trouxe os lados ruins, e aprofundando até numa parte mais técnica, até uma parte talvez mais pessoal minha, de opiniões minhas, a Neuralink, cara, ela tem a proposta dela é boa. A gente não pode falar que a proposta dela não é boa, porque a proposta realmente é. A execução eu já não posso opinar sobre, porque eu não sei muito sobre a execução. Mas o resultado, eu acho que talvez poderia ser menos invasivo, poderia... Você tem hoje possibilidade de fazer a mesma coisa que a Neuralink faz, só que de maneiras totalmente menos invasivas. Que a Neuralink, o que é? Eles acabam fazendo um furo na sua caixa craniana. Isso, só de falar já é algo que, cara, não é normal. E a partir desse furo, eles acabam colocando um chip em cima, que é do tamanho aproximadamente de uma moeda de R$1, que ele tem alguns conectores. E aqueles conectores acabam entrando em contato com o seu cérebro, e os neuroreceptores acabam mandando informação para ele, que acaba alimentando o chip, que acaba mandando para algum outro device que vai fazer qualquer processamento computacional. É fantástico isso em termos técnicos, porém, tem vários problemas aí no meio desse caminho. O primeiro é que você vai furar a caixa do crânio de uma pessoa para colocar um chip, cara. Isso é algo que, pode se popularizar no futuro, mas eu... pessoalmente, acho que eu não faria isso. Olha que é um cara de tecnologia falando, hein? Eu não faria isso. Mas hoje, a ideia da Neuralink é fazer isso no futuro com todo mundo assim que quiser pagar para ter isso. Para eles conseguirem fazer... Basicamente, você consegue movimentar algum computador, um mouse, teclado, um braço mecânico, através de pensamentos. A ideia é fenomenal e hoje, pelo que eu vi, está sendo aplicada apenas em pessoas que têm algum grau de paralisia, que têm algum problema físico que não conseguem se locomover perfeitamente. O grande porém é que você consegue fazer isso hoje com outras tecnologias, pela proposta que foi criada na Neuralink, que basicamente é você conseguir mover um braço mecânico, mover um mouse, um teclado, você se comunicar com um apetrecho exterior. Hoje, até o Apple Vision Pro faz isso. Com a tecnologia que eu falei do eye tracking, ele consegue consegue identificar o movimento dos seus olhos e você consegue usar seu olho dentro do Vision Pro como se fosse um mouse, que você consegue olhar para movimentar o mouse e dependendo do movimento que você faz com o olho, você consegue clicar. E é algo que é plug and play, digamos. Você coloca, tira. Agora o chip você vai colocar na sua caixa craniana, você não vai tirar. Então, eu acredito que a Neuralink tem uma proposta interessante, mas tem apetrechos hoje que acabam fazendo a mesma coisa que ela se propõe e de forma muito menos invasiva. Aí tem um debate técnico que a Neuralink consegue ler os receptores a cada, 50 mil vezes mais rápido, não sei o quê.
Mas assim, para uma pessoa que vai movimentar um mouse, um teclado, um braço mecânico, o que é ser 50 vezes mais rápido do que a velocidade que a gente já tem hoje de processamento? Talvez eles estão... É o V0 ali, né? O beta, né? O Exato. projeto para em algum futuro ter alguma coisa, né? Exatamente. Eu acho assim que a Neuralink tem muitas polêmicas por trás, até pela pessoa que está por trás dela, que é uma pessoa um pouco polêmica, que é o Elon Musk. E pelo que eu vi, não tem mais dados da pessoa que teve o chip implantado, né? Pelo que eu vi, oficialmente o dado é o tweet do Elon Musk lá, que a pessoa teve chip implantado e está se recuperando bem. Mas eu acredito que dessas tecnologias que a gente falou hoje, talvez com certeza é a mais controvérsia, talvez, com certeza é a única que eu não adotaria. É a única que eu não adotaria. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é muito legal acompanhar, né, cara? Esse mundo é muito apaixonante, assim, né? Muito. Agora a Gabi do marketing vai falar. Eu coloquei no meu Instagram lá, a gente fez um post, @Marlon Fernandes DC. E 2 pessoas mandaram 2 perguntas. Então ela vai ler agora pra gente. E aí pra gente conversar sobre o assunto. Aumentaram as perguntas que eu respondi aqui. A primeira pergunta é Apple Vision Pro ou MetaQuest 3? Essa pergunta, se você vai comprar um Vision Pro ou um MetaQuest 3, depende de muita coisa. Eu, pessoalmente, hoje, compraria o MetaQuest 3. Se eu tenho os $3.500, eu continuaria comprando o MetaQuest 3. Mas, assim, vai muito, assim, do gosto da pessoa também. Mas, sendo racional, os dois entregam experiências muito parecidas, praticamente idênticas, só que um custa 1/6 do valor do outro. Perfeito. Quem que fez essa pergunta, Gabi? Peraí, deixa eu ver o nome, que eu não tenho em outro lugar. Então. É que tem toda essa roupagem da Apple também, né? Sim. Tem essa questão que você tinha falado que a imagem da Apple é muito melhor, né? Depende pra que a pessoa tá comprando, talvez. Exato, é muito melhor, mas assim... Não sei se vale esse valor. Exato. A típica pessoa que, por exemplo, fazendo até uma analogia com o mundo dos games, teve o PS4, que funcionava numa qualidade boa. Uhum. Aí no meio da geração lançaram um PS4 Pro, que o único diferencial dele praticamente era rodar em 4K. Tá. Então é isso, é a pessoa que já tinha um PS4 e trocou pro Pro. Entendi. Que foi poucas pessoas, pelo que eu conheço, pelo menos no meu círculo pessoal. Essa pergunta entre um e outro foi o Alan. Tá. A próxima pergunta é: qual é a melhor forma de usarmos a inteligência artificial? É uma pergunta da Cláudia. A melhor forma de usarmos uma inteligência artificial fica muito subjetiva, assim, do que a pessoa faz no dia a dia, né? Mas, no meu ver, hoje, até pessoalmente, a melhor forma que eu enxergo é você utilizar a inteligência artificial para você se aprimorar nas suas capacidades, se aprimorar na questão de conhecimento. Até dos exemplos que eu dei, né? Porque hoje você acaba tendo disponibilidade de IA para fazer várias coisas. Claro, a tecnologia traz sempre um avanço, mas sempre é necessário você ter a parte do seu conhecimento. A IA pode chegar no mais alto nível de máximo de conhecimento. Mesmo assim, é importante você ter um conhecimento também. Então, hoje eu vejo que a melhor forma de você utilizar uma IA é para você aprimorar você mesmo com mais conhecimento. Eu acho que o grande ponto é saber que tem as suas limitações ainda. Pode ser que no futuro não tenha tantas limitações como tem hoje. Ela não é perfeita, ela vai errar. Mas eu acho que a grande dica para a pessoa é colocar no dia a dia. Ela tem que utilizar porque é uma coisa que já gera uma produtividade muito grande. Então, a maior dica, eu acho que para uma pessoa sobre inteligência artificial hoje é abrir o ChatGPT agora. Tem vários tipos de inteligência artificial, vários sites. Abre e testa e começa a usar hoje, porque isso pode te dar produtividade, pode ajudar no seu trabalho. Então, coloque isso no seu dia a dia, porque o uso vai aumentar cada vez mais, né? Sim. É um caminho sem volta. Eu acho que isso é muito claro, né, Matheus? É um caminho sem volta. Sem volta. Além dessa questão de estudar, no meu dia a dia eu tenho algumas tarefas que hoje eu substituí 100% por inteligência artificial.
Uma tarefa que hoje eu não faço mais é escrever e-mail. Então. E-mail, o que eu faço? Eu mando jogado assim um texto um pouco desleixado, digamos, para o chat GPT e falo, formate em formato de e-mail com mais formalidade. Ele me dá o output, eu copio e colo. Esse é um exemplo que dá produtividade. Exato. A próxima pergunta é do dia. Aí agora as próximas foram surgindo aqui, tá? A ferramenta de produção 3D desses óculos é a mesma ferramenta para games, tipo Unreal? O Unreal, eu acredito que ele é utilizado sim no MetaQuest, no Apple Vision Pro não. No MetaQuest também é utilizado o Unity 3D, que o Unity 3D é uma ferramenta de desenvolvimento de jogos que é concorrente do Unreal, que também é aplicável no MetaQuest. Mas no Apple Vision Pro acaba que essas ferramentas não são utilizadas até pela forma que o ecossistema Apple funciona, no sentido dele ser muito privativo. Do Unity 3D, eu acredito que tem alguma forma de você desenvolver para iPhone, sim, mas para o Apple Vision Pro, acredito que não. Porque, pelo menos dos comunicados que eu recebi da Apple como desenvolvedor, eles têm um SDK próprio, que é basicamente a ferramenta própria para desenvolver. Legal. A próxima pergunta é, você acha que a inteligência artificial ou realidade vai impactar o psicológico das pessoas a longo prazo? Eu acho que a longo prazo, sim, mas aí eu respondo essa até com uma pergunta. O celular já não impacta hoje no psicológico das pessoas? Eu acho que foi perfeito. Eu acho que assim, eu não tenho dúvida que vai impactar. Exato. Eu acho que tela no geral. Exato. Qualquer tela. As pessoas ficam com muito medo. A pessoa vai ter uma vida paralela, mas se você for pensar, a gente já tem uma vida paralela nas redes sociais, cara. Quantas pessoas são totalmente... Você tem um avatar nas redes sociais. Você tem algo ali que... E às vezes você conhece a pessoa, ela é totalmente diferente. Então, exato. Já existe isso, né? Exatamente, eu acho que a questão é que a tela acaba impactando na vida das pessoas. O celular já impacta no psicológico de muita gente. O Instagram mesmo é uma rede social que acaba impactando no psicológico de diversas pessoas. Não, e os jogos, assim, tem muitas pessoas que têm vidas paralelas em jogos. Encontra alguns amigos lá, né, que as pessoas nem se conhecem. Cara, isso já tá na nossa realidade. Já tá. Então... Eu acho que o óculos só vai continuar algo que já tá sendo impactado pelo celular. E eu acho que isso foi perfeito, assim. O tempo de uso... eu acho que agora voltou. O tempo de uso com o óculos vai aumentar muito? Cara, quantas horas em média as pessoas ficam no celular? Então já é muito alto, né? O óculos traz algumas fricções em relação a usar tempo de tela diferente do celular. O Vision Pro mesmo, você não consegue usar carregando. Então. Agora, quantas pessoas passam horas com o celular carregando do lado? Outra limitação também é a bateria. O seu celular dura quantas horas? O Vision Pro dura 2. Então, eu acho que a questão do psicológico já é muito afetada pelo celular e principalmente pelas redes sociais. Talvez até o óculos consiga tirar as pessoas um pouco mais das redes sociais e ao invés da pessoa gastar tempo em rede social, ela gastaria, sei lá, num jogo interativo. Um exemplo é que no MetaQuest tem um jogo de sinuca que, cara, é muito legal. Eu até te mandei esse vídeo, né, Marlon? Que você consegue usar o óculos para você projetar uma sinuca na sua sala e você consegue jogar online com seu amigo. Então, você vai, seu amigo aparece projetado na sua frente jogando sinuca. E hoje, o mundo é mais sobre tempo que você gasta nas coisas. Então, talvez até a questão psicológica vai afetar com certeza. Mas talvez você passar mais tempo, assim... mesmo não estando distante, não estando presente, mas virtualmente presente com seus amigos dessa forma que você interage só naquilo, talvez impacte menos do que você tá naquela loucura de estar no Instagram, dá aqui um giro, vai pro WhatsApp, aí você volta pro Instagram para fazer alguma coisa, você não lembra o que você vai fazer, volta pro WhatsApp. Então, com certeza vai impactar. Agora, se mais ou menos, eu não sei. Eu acredito que talvez menos, porque talvez as pessoas comecem a se relacionar mais entre si, mesmo que virtualmente, com esse óculos. A gente vai até postar esse vídeo que você mandou aí, que é muito legal. Então, quem quiser ver esse vídeo, vai estar no meu Instagram.
Mais alguma pergunta? A última pergunta, em nome de todo o escritório da M. Fernandes, é verdade que o celular escuta a gente? Não. Acredito, vocês Isso- abriram essa portinha aí. Tem Essa é uma muita- polêmica interna. Deixa eu só fazer um adendo aí. Aham. Porque todo mundo, como a gente tem uma área de tecnologia, todo mundo chega pra área de tecnologia e fala: ah, me explica, o celular me ouve. E aí, todo mundo tem essa certeza que o celular ouve. Só que aí o Matheus e a área de tecnologia tem uma teoria. Não é teoria. Não, tem uma argumentação que não tem como isso acontecer. Aí ele vai explicar, mas se a gente ficar falando desse assunto aí, esse é polêmico. Tá, vai ser uma breve explicação. Antes de tudo, o contexto é que algumas pessoas falam que nunca pesquisou sobre um item e conversou no nosso escritório e conversou com alguém sobre esse item e apareceu um anúncio. Mas todo mundo fala isso, né? Não é só a galera. Então, Isso aí é uma mas coisa a pessoa, ela entra no Instagram, vai pro WhatsApp, nem lembra o que vai fazer no WhatsApp e volta pro Instagram. Então, já começa aí, né? Mas enfim, se eu for explicar tecnicamente como que funciona para Siri ou Google Assistant te ouvir, que o microfone não fica ativo 100% do tempo. Tem uma série de gatilhos que é uma estrutura bizarra, principalmente da Siri, para ela ser acionada. E tem como você desativar. Mas o seu microfone do seu celular não fica te ouvindo 100% do tempo. E, na verdade, ele só fica te ouvindo quando você quer. No próprio iPhone, no novo iOS, eu acredito que foi no 16 ou no 15, eles lançaram um recurso que você consegue saber sempre que seu microfone está ativo. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é que nós, como desenvolvedores, a gente consegue plugar um Android no nosso computador e consegue, a partir daquele Android, ver todos os metadados que estão saindo de lá, que estão entrando, que estão sendo mandados para Google, enfim. Até com essa capacidade que a gente tem hoje, saiu uma pesquisa que, se eu não me engano, a Google coleta 130 vezes por hora dados do Android, mas nenhum desses dados é de voz. A gente consegue ver todos os dados que estão saindo, entrando pela rede, e nenhum desses é de voz. Então, ponto, se tivesse isso, os desenvolvedores saberiam. Esse que é o Se ponto. fosse isso, já estaria desmascarado de uma forma absurda que todo mundo já saberia. Porque o Android é open source e Exato. a informação tá clara, o que tem no sistema. Até uma polêmica que teve alguns anos atrás, não sei se você lembra, da Alexa, que ficava ouvindo o tempo todo. Deu uma baita polêmica a Amazon, que se for entrar nessa questão, essas empresas fazem muito lobby, e a Amazon que recebeu uma multa bilionária por conta disso. Então acaba não fazendo sentido tecnicamente. Não faz sentido você acreditar que seu celular está te ouvindo para te mandar anúncio. Até porque se fosse isso, para nós que vendemos online, quanto custaria esse tipo de anúncio? Marlon, quanto você pagaria para anunciar um apartamento nosso para alguém que está conversando com alguém e fala, quero um apartamento em Santo André? Exato. É um lead muito valioso. Né? Exatamente. E não estaria vendendo pelo valor que ele paga hoje. Exatamente. Não sei se convenceu aí, mas essa argumentação. Isso aí eu sinto que é um pouco essa questão do pessoal acreditar ou não acreditar se o celular ouve ou não. Parece mais uma discussão de time de futebol, porque você pode trazer todos os argumentos técnicos. Tem diversas pesquisas até dessa questão do acionamento da Siri, feito por engenheiros, por exemplo, da Caltech, que é uma das maiores universidades de tecnologia do mundo. Detalhando como que esse gatilho é ativado. A própria Apple já relatou como esse gatilho da Siri é ativado. E mesmo assim, tem gente que crê, né? É uma polêmica aí. Exato. Mais alguma pergunta? Não, acabou. Muito bom. Matheus, eu acho que seria legal agora pra gente fechar, você dar algumas dicas pro pessoal, assim, pra uma pessoa leiga, o que você daria de dicas de canais? Pode ser o YouTube, pode ser um podcast, pode ser pessoas para seguir nas redes sociais que você acha que faz um trabalho legal que para a pessoa se manter atualizada, né? Porque Sim. é uma coisa que é muito legal tentar colocar isso no seu dia a dia, né? Porque, cara, vai ter muita... E tá cada vez mais rápido. É impressionante como o mundo tá mudando rápido. Então, acompanhar essas notícias novas, essas coisas novas que estão sendo feitas, ajuda bastante. De tecnologia no geral, o que eu posso recomendar de conteúdo para a pessoa consumir, eu recomendo alguns sites assim que eu consumo no meu dia a dia.
tem o TechCrunch, tem o The Verge, que tem várias notícias assim de tecnologia mais focadas no mundo como um todo, porque esses sites são em inglês e acaba sendo abrangente no mundo todo. Agora, se você quiser algo mais focado no Brasil, que aí além de tecnologia tem algumas outras coisas assim também, que, por exemplo, não é diretamente relacionado à tecnologia, mas tem um ponto, é o Gizmodo também, que é um site bem interessante, que tem versão em português. Tem uma newsletter que eu assino também, que eu gostaria de recomendar, que é a newsletter do Philippe Deschamps, que é um programador, que apesar dele ser programador, a newsletter dele não é 100% sobre tópicos de programação. Ele traz um geral sobre os conteúdos de tecnologia, ele manda todo dia por volta das 11 da manhã. É um cara que faz um trabalho bem legal, porque ele separa as principais notícias, ele resume elas em um parágrafo e te entrega todo dia 11 da manhã e te entrega a fonte também daquela notícia, se você quiser, de fato, ir e se aprofundar mais naquela notícia. Agora, em canais no YouTube, eu acabo acompanhando mais canais ou voltados para programação em si ou voltados para a questão de hardware, assim. É mais específico, de hardware, acaba não sendo, tanto de notícia. Acaba sendo algo mais específico. A notícia que eu acabo vendo é tipo, chegou esse novo dispositivo, vamos fazer um review. E até um canal que eu posso recomendar a vocês assistirem um review do Apple Vision Pro, quem quiser saber mais sobre esse óculos, é o canal do Loop Infinito, que eles fizeram um vídeo de 1 hora só fazendo o review desse óculos. Além disso, tem um vídeo lá de 20 minutos de testando ele no avião, enfim, mostrando como é o perrengue de usar ele no dia a dia. Então esse canal tem esses 2 vídeos recentes que são excelentes, assim, sobre a usabilidade do Apple Vision Pro. E além disso, eles trazem reviews de outros produtos. Por exemplo, lançou o Galaxy AI, que foi um dos pontos que a gente mencionou aqui. Eles levaram lá um smartphone da Samsung e testaram. Vai lançar o iPhone 16 em outubro. Eles vão levar com certeza, porque eles fazem essa cobertura todo ano, vão lá testar. Então você quer ter um conteúdo mais focado em equipamentos eletrônicos, lançamentos, esse é um ótimo canal também. Legal. Eu vou sugerir dois podcasts que fazem pílulas pequenas e falam de tecnologia. O do Canal Tech, que é bem legal, assim. Hoje até eles estavam falando, eu estava ouvindo a notícia de uma empresa que sofreu um golpe com inteligência deepfake, de inteligência artificial, que teve uma reunião que ele fingiu que era um executivo e teve um golpe de 130 milhões. Então, assim, cara, já... Como tudo na vida tem o avanço tecnológico, muitas pessoas usam para o lado ruim, outras usam para o lado bom. Então tem que se precaver e uma educação mesmo para conseguir ter segurança, né? Então é uma pílula muito rápida, faz muito sentido. E eles contam os casos, explicam e passa rápido. E o outro é o da Startase também. O pessoal da Startase tem um trabalho de educação muito legal. Então, se você procurar o canal deles no Spotify, eles criam pílulas sobre tecnologia, formato rápido. É o que a gente precisa também, assim, um podcast rápido que passa pelos temas legais. Um último comentário que você trouxe, essa questão do deepfake, que até é algo que aconteceu no meio de programação faz, acho que, coisa de 6 meses ou menos. Que a gente acaba tendo um dilema com a segurança da informação, isso é inegável. E nós, programadores, acabamos tendo um acesso talvez maior do que deveríamos a muitas informações nas grandes empresas. Por exemplo, um programador sênior na Google tem acesso a alguns bancos de dados e provavelmente tem seus dados. E essa questão do deepfake, teve um caso até que foi notícia lá fora, eu não sei como foi a repercussão aqui no Brasil, porque eu só vi notícias em inglês sobre esse caso, que foi o seguinte, uma pessoa usou o deepfake para se candidatar a uma vaga de programador remoto, ela passou naquela vaga de sênior, aí a empresa deu acesso aos bancos de dados, etc. Com esse acesso, ele fez um ataque hacker interno. Nossa. Ele roubou aqueles dados da empresa, fez um ataque hacker e pediu lá uma recompensa em Bitcoin para liberar novamente os dados. Nossa. E o rosto da pessoa não se sabe porque ela fez tudo com o deepfake. Ela ficou trabalhando, acho que uns 2 meses com aquela equipe com deepfake. Nossa, então, cada vez mais vai acontecer isso, né? E assim, as pessoas têm que entender que
sabe aquele golpe que existe da ligação? Ah, é o seu filho. Pode ser em algum momento que você receba uma ligação de uma pessoa que você conheça mesmo. Sim. Então, assim, a gente vai ter um momento aí no mundo que a gente vive de educação mesmo, de fazer double check pra tudo. Já tem o confirmar. Deep Voice também. Exato. Não dá pra mais confiar na voz, nem no que você vê em fotos, imagens, vídeos. Hoje em dia, com o avanço da IA, não dá mais pra confiar nisso. Exato. Então, vai ter isso, vai vir no nosso dia a dia. Então, acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos é fundamental. Tanto para as pessoas, na pessoa física, como para as empresas também, né? Então, se você é do mercado imobiliário, cara, isso vai impactar nosso mercado. Matheus, muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu passar pelos pontos que a gente queria. Cara, dá para falar horas e horas. A gente passou muito rápido por coisas muito complexas. Essa era a ideia mesmo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se você ficou até agora... Cara, deixa um comentário aí, curta nosso vídeo, dá 5 estrelinhas no Spotify. Então, obrigado por ficar até o final. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda aqui nos comentários que a gente vai responder. Essa é a ideia mesmo. Então, já era a gente pegar esse boom que está acontecendo de informações e comentar, né? Conversar sobre isso e trazer para a nossa realidade. E aí, o que você achou do podcast? Eu achei bem interessante esse papo, foi muito bom assim bater essa conversa, principalmente para esclarecer para as pessoas o que está acontecendo. Muitas pessoas veem a notícia, até pela correria do dia a dia, às vezes não acaba conseguindo se aprofundar muito. Eu acho que é fundamental a gente fazer esse trabalho de trazer aqui talvez um aprofundamento maior do que a gente acaba já divulgando nas nossas redes sociais. Como você comentou, você divulgou o vídeo lá no seu Instagram com algumas pessoas utilizando o óculos da Apple, e eu achei assim fenomenal essa ideia que você e a equipe do marketing teve de trazer aqui para essa pauta assim, para hoje, assim, para as pessoas entenderem qual é o contexto daquele vídeo, o que aquilo impacta, o que é verdade e o que não. Eu achei assim fenomenal. Parabéns aí para você e para a equipe de marketing por ter trazido essa pauta. Legal. Essa era a ideia mesmo, assim, conversar um pouquinho mais. Então, se você não segue o nosso canal, siga. Vamos ver como é que vai, que as pessoas acharam. Quem sabe a gente não faz os próximos aí. Porque pauta não vai faltar, né, Matheus? Não falta. O mundo tá ficando muito louco, tá muito rápido as coisas. E com certeza vai ter um desenvolvimento tecnológico muito rápido e a gente vai estar acompanhando. Então, muito obrigado aí por topar participar, foi muito legal, essa era a ideia mesmo. E então, você que está ouvindo aí, muito obrigado. Um prazer. Esse é mais um AM Conversa.